Sejam bem-vindos novamente ao curso de Desenho Geométrico. Na aula de hoje, vamos falar um pouquinho sobre polígonos. Na verdade, são acho que umas 3 aulas para a gente finalizar esse tópico. Então, vamos lá. Então, aqui é aquela parte de problematização. Quero que vocês deem um pause no vídeo agora e tentem responder essas questões no caderno. E, se quiserem se aprofundar um pouquinho mais, eu deixei um link ali sobre o que é o cubismo. Então eu vou fazer essa problematização, né, para mostrar para vocês que figuras geométricas simples, como as figuras poligonais, elas também podem ser utilizadas para representação artística, tá bom? Então assim que vocês responderem isso, deem um play aí para continuar. Bem, vou continuar aqui. Começando a nossa problematização, eu mostro esse quadro, um quadro muito provavelmente o mais famoso de Pablo Picasso, morreu por volta de 1973, 75, se eu não me engano. Quadro conhecido como Guernica. Foi produzido em 1937 como uma espécie de crítica à Guerra Civil Espanhola. Então vocês percebem que boa parte do quadro ela é feita, né, usando segmentos, semi-retas, então elementos geométricos assim relativamente simples. E mesmo sendo simples, vocês percebem que eu posso utilizar esses elementos simples para a reprodução de algo complexo. Então, um quadro bem bacana aí para vocês, quem gosta de artes, explorar um pouquinho mais. Na Wikipedia tem um textinho, eu dei uma lida, achei bem legal também, discutindo um pouquinho mais sobre o surgimento do cubismo e a relação dele com tendências aí mais modernas e com a literatura. Aí outra figura tirada da Wikipedia, vocês percebem aí, eu vi isso, tá? Uma moça e ela tá com um instrumento musical ali. Mas mostrei para outro colega meu, ele falou que tem até um barco aí. Mas eu, sinceramente, não sei se no chapéu dela a gente pode pensar como um barco. Enfim, é bem interessante. Deixei aqui um link, quem quiser ver aqui um vídeo bacana, mostrando aí como desenhar ou fazer uma arte cubista. Entre nesse eHall, é um canal aí que tem várias coisas, tá? E procurem este vídeo, que é How to... Deixa eu ver aqui, o título deu algum probleminha aqui. How to Draw a Cubic, I don't know. Mas vamos continuar. Bem, antes de a gente classificar os polígonos, vamos discutir um pouquinho da classificação das linhas poligonais. Então existem diferentes, colocar assim, classes, né? A primeira delas, as curvas abertas simples, são curvas que não vão ter intersecção, ou seja, elas não vão se cruzar. A segunda, curvas abertas não simples, onde há intersecção entre as partes. Então, imagina uma curva assim, né? uma corda, acho que é um bom exemplo. E essa corda, ela passa em cima dela própria, num plano, né? Então, é uma curva aberta não simples. E temos também as linhas poligonais abertas. Aqui eu vou mostrar um desenho que ilustra isso bem. Aqui nós podemos classificá-las em curvas fechadas não simples, que não há intersecção entre suas partes. É o símbolo do infinito, né? Um exemplo disso. E as linhas poligonais fechadas, como o triângulo, o retângulo e o quadrilátero. Aí agora vem a questão, né? Mas o que são linhas poligonais e o que são curvas? Então aqui que está a grande diferença. Quando nós falamos de curvas, aí vocês têm à esquerda dessa figura, tá em espanhol, tá? Mas dá para entender. Ó. Primeiro quadro aqui vocês percebem que tem, deixa eu só arriscar aqui a tela. Então aqui nós temos, né, as linhas curvas abertas. Então vocês percebem que são linhas que elas não se fecham, né? Então por isso elas não fecham uma área, delimitam uma área no plano. Então quando a gente não tem as extremidades, né, conectadas, fechando uma área, nós temos curvas abertas como essas que vocês estão vendo aqui. Ao lado nós temos aqui uma espiral, né? Vocês percebem que também é uma curva aberta. E as duas são simples, né? Porque elas não têm intersecção.
Um exemplo de curva aberta não simples seria alguma coisa assim, ó. Então vocês percebem que essa daqui ela é aberta, mas ao mesmo tempo ela tem umas partes aqui que ela enclausura, né? Ela deixa fechadinho. Bem, vamos lá. E aqui embaixo nós temos as curvas fechadas. Então, um exemplo de curva fechada é a circunferência. Nós temos também a elipse. Vocês vão estudar um pouquinho mais a fundo a partir do 9º ano, mas é a parte mais algébrica dela no 3º ano do ensino médio. E ao lado, à direita aí da tela, nós temos as curvas poligonais abertas. Então vocês percebem que quando a gente fala de linhas poligonais, ao contrário de curvas, né, nós temos as linhas formadas sempre por segmentos de reta. Lembrando que o segmento de reta é um pedacinho de uma reta. Retomando também o fato da reta ser infinita por definição. Então aqui um segmento, aqui outro, aqui outro, aqui outro, aqui outro. E novamente eles não fecham uma área, né? Então quando isso acontece, nós temos aí linhas poligonais abertas. Agora abaixo nós temos as linhas poligonais fechadas. Então, novamente, né, vocês percebem que tem, só mudar a cor aqui, vocês percebem que temos segmentos aqui, e esses segmentos eles fecham uma determinada área. Então, quando isso acontece, nós temos linhas poligonais fechadas, lembrando que esses fechados referem ao fato de você estar fechando ali uma região do plano. Bem, acho que é isso, não tem muita dúvida. Continuando. Agora vamos falar sobre regiões não convexas e convexas. Coloquei aqui no fundo uma imagem da famosa, acho que vocês conhecem, de Brasília, né? Então, de um lado vocês percebem que tem uma... Deixa eu riscar aqui. Aqui do lado a gente tem uma região, né? Lembra aquelas... Parece a tampa de uma panela, né? E do outro lado parece uma panela, tá? Então agora eu não vou lembrar exatamente, mas de um lado é o Congresso e no outro o Legislativo. Então o que acontece? No Congresso a gente tem a elaboração de leis e coisa e tal. E o Legislativo é aquela parte da estrutura, né, governamental que vai bater o martelo. Fala, opa, nós concordamos com isso, aí sim a lei ela passa a entrar em vigor. Mas por que diabos eu coloquei essa imagem, né? Então, esta área aqui, ela pode ser classificada como uma área convexa. Isso aqui tem um pouquinho a ver com física também. Isso daqui, se a gente analisar o corte dessa figura, né, como eu vou mostrar daqui a pouquinho, essa região aqui ela pode ser considerada como côncava. Agora vamos entender um pouquinho mais disso, né, dentro do que a gente está discutindo. Vamos lá, mostrando um pouquinho. Então, quando eu falo de côncavo, é um sinônimo, tá, de não convexo. Então, à esquerda aqui vocês veem uma figura que é conhecida como convexa. Então, como que a gente classifica uma figura convexa? Toda figura que, se você pegar dois pontos quaisquer dentro dela, esses pontos eles sempre vão formar um segmento que vai estar contido dentro dessa região. Então, vocês percebem aqui que não importa onde eu coloque os pontos nessa figura, o segmento de reta formado por esses pontos, ele sempre vai estar contido dentro da figura. Então, é o que vocês estão vendo aqui, né? Ele colocou um ponto X aqui, um ponto Y, e com isso ele formou o segmento XY que está contido dentro dessa área azul. Então essa região, que é todo gente que vocês estão vendo aqui azul, ela é conhecida como convexa. Agora ao lado, ele pegou dois pontinhos dentro da região azul e os conectou. Quando ocorrer isso que vocês estão vendo aqui, né, ou seja, o segmento formado por esses dois pontos, parte dele estiver dentro e parte fora, a gente tem o que nós chamamos de região não convexa, ou, um sinônimo,
uma região côncava. Então essa aqui é definições, tá? Por que é importante saber disso, né? Porque às vezes você pode cair não, esse conceito vai aparecer em física e também vocabulário, né, galera? Você está discutindo alguma coisa de biologia, o professor fala, é convexo, é côncavo, você sabe do que ele está falando. Bem, é isso. Deixa eu ver se tem mais uma partezinha aqui. Então, com base em tudo isso que a gente discutiu até agora, a gente chega na discussão do que é o polígono. Então, para ser polígono, a gente precisa ter necessariamente pontos, aí representado por essas letras maiúsculas. Deixa eu anotar aqui, né? Então, aqui nós temos um ponto, outro. São os vértices do meu polígono. E esses pontos, eles vão definir os segmentos, ou os lados do meu polígono. Agora, vocês percebem que todos esses segmentos, eles são linhas poligonais, né? Ou seja, eu não posso ter um polígono com um lado formado por uma curva. Se eu tiver um polígono formado por um lado, não é polígono. Então, por definição, os lados, em outras palavras, eles têm que ser formados por segmentos de reta. Tá? Fora isso, os lados eles vão definir ângulos. Deixa eu só pegar outra corzinha aqui. Vou pegar um verde. Então aqui o ângulo alfa, o epsilon, o delta, o gama e o beta. Que são medidas que vão nos dizer qual que é a distância, né? Ou melhor, a abertura existente entre esses segmentos. Então, qual que é a distância angular aqui? Qual que é a abertura entre este lado aqui, o BC, e o lado CD? Então, aqui nesse exemplo é o gama. E assim por diante, tá? Então, basicamente é isso. Um polígono vai ser formado por esses elementos e ele sempre vai ser uma região fechada. Se de repente tivesse um dos vértices aqui não tivesse, quer dizer, um dos pontos não tivesse fechando com outro vértice vizinho, a gente não teria um polígono. A gente teria uma figura geométrica aberta. Então, com isso eu termino a aula deixando essa pergunta para vocês, o que é um polígono, e deixo aqui um resuminho para vocês, lados e vértices de um polígono que eu já discuti, né? Então, uma figura aí que fecha um pouquinho essa nossa discussão. As pontinhas, em geral, são conhecidas como vértices. Nós temos as diagonais também, que é outra coisa que vocês vão rever no 7º ano. E os lados. Então, aqui nós temos uma figura que... não terminou não, tem ainda os nomes dos polígonos. Então, uma parte importante também desse estudo é vocês saberem classificar, por meio do nome, os diferentes polígonos. Todos esses que vocês estão vendo são polígonos conhecidos como polígonos regulares. São conhecidos como regulares porque os ângulos internos são congruentes, possuem as mesmas medidas, e os valores dos lados de cada um deles são congruentes também. Então, se você medir os lados de cada um desses carinhas aí, vocês vão ver que todos eles têm medidas iguais. Então, o triângulo equilátero, né, é um exemplo de polígono. Aí vai aumentando, né? Aumentei um lado, quadrado, pentágono tem 5 lados. Deixa eu riscar aqui também. O hexágono, então, hex aqui é do grego, tá, galera? Se vocês forem estudar a etimologia. Então, hexa, 6 lados. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Heptágono, 7 lados. Octógono, quem gosta de UFC, né? Vai lembrar, né? Então, 8 lados. Eneágono, 9. E o decágono, deixa eu voltar aqui. E o decágono, 10. Então, se vocês souberem esses carinhas aí, já tá de bom tamanho. Pessoal, por hoje era isto. Espero que vocês tenham gostado da aula. Até nosso próximo vídeo. Abraços a todos e bons estudos.